Olá, estimados alunos e alunas do terceiro ano do itinerário Camil. Bom dia ou boa tarde a todos vocês. Bom dia, Bom dia a todos vocês. Estamos aqui para a nossa aula semanal. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente começar essa aula sem perca de tempo. Espero que esteja tudo bem com vocês e que nós possamos tirar um bom proveito da aula de hoje, ok? Então, vamos lá, gente. Nós somos do itinerário Camil, de língua portuguesa do terceiro ano. Aqui está a nossa equipe. Eu sou o capitão PTTC Paulo. Gente, a nossa aula de hoje, nós estamos ainda na sequência didática número 1. Estamos dando sequência aos termos da oração. Falando sobre os termos essenciais, depois os termos acessórios, e agora vamos para os termos integrantes da oração, que é a nossa sequência didática número 1 do nosso PET, confeccionado pela DEPO, ok? O objetivo dessa aula é reconhecer os termos integrantes da oração e a nossa sequência para a aula de hoje, algumas orientações rápidas e gerais, E depois nós vamos fazer também rapidamente uma revisita, uma recordação da aula anterior, e sobre os termos integrantes nós vamos tratar, então, do objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passivo, fazer alguns exercícios, ok? Como orientações gerais, Na nossa aula semanal, e eu pretendo colocar hoje para vocês mais um questionário tratando dos termos da oração, os termos essenciais, os acessórios e os integrantes. Eu concito vocês a fazer o questionário, é uma forma de treinar para nossas provas. Lembrando vocês que no nosso itinerário Camil, a nossa metodologia de abordagem do conteúdo ela é mais estrutural, diferente do itinerário CAUNI, que é mais interpretativo. Como nós dizemos concursos são questões objetivas, então nós vamos, digamos assim, na gramática dura, Na gramática estrutural. Então, os nossos questionários também eu estou colocando nesse sentido para que a gente treine realmente voltado para o caminho, ok? E volto a falar com vocês sobre a leitura paradidática do primeiro trimestre. Nós estamos com a leitura do Os Brusmundangas até agora. Vocês estão quietinhos, estão na moita, Ninguém aparece no fórum para falar sobre a leitura, Eu estou desconfiado que vocês não estão lendo, Então, eu convido vocês a lerem e a participarem do fórum de leitura, tá? Tudo no nosso bloco lá, no bloco da base comum, estão lá todas as orientações para essa leitura. Então, vamos ler Lima Barreto, ok? Gente, e revendo as aulas anteriores, da nossa última aula, a aula anterior, vamos especificamente para a última aula, que foi termos acessórios da oração. Quais são? Adjunto adverbial, adjunto nominal, aposto e vocativo, são os termos acessórios. Lembrando que esses termos não são obrigatórios para estabelecer o sentido da oração, eles apenas trazem informações adicionais, Ok. Aí nós vimos que o adjunto adverbial ele tem esse nome porque ele atribui uma circunstância ao verbo, uma circunstância de tempo, lugar, modo, e nós colocamos lá um exemplo, Numa única frase, vários adjuntos adverbiais. Ontem choveu. Choveu já é um verbo intransitivo, Então ele não precisa de mais nada. Mas nós temos uma informação. Quando choveu? Foi ontem. Então se traz uma circunstância de tempo para o verbo, um adjunto adverbial. E como choveu? Choveu muito. Outro adjunto adverbial. E onde choveu? Choveu no meu bairro. Então, ontem choveu muito no meu bairro. Nós temos 3 adjuntos adverbiais trazendo informações extras para esse verbo intransitivo chover. Isso é adjunto adverbial, ok? Vimos o adjunto adnominal. Diferente do adverbial, o adjunto adnominal ele se refere ou se relaciona ao núcleo de um elemento sintático da oração. Veja esse exemplo. O leão faminto devorou a presa indefesa. Vimos também na aula anterior. Vejam só, o sujeito simples, o leão faminto. Nós temos um núcleo, que é o leão, um núcleo do sujeito, que é um substantivo, e o que está ligado a esse núcleo são adjuntos adnominais, porque se liga a um nome, No caso aqui, um substantivo. Então, esse artigo é um adjunto adnominal. E esse adjetivo, faminto, também se refere a esse núcleo do sujeito adjunto adnominal. O leão devorou o quê? A presa, objeto indireto, A presa. E essa presa, que é o objeto indireto, que também é um substantivo, ela tem termos ligados a ela, Tem o artigo,
a, né, um artigo definido, determinado, né, adjunta de nominal, e tem a presa em defesa, um adjetivo exercendo o papel de adjunta de nominal. É um adjetivo na morfologia, é um adjunta de nominal na sintaxe, porque está ligada ao objeto direto. Então, o adjunta de nominal se liga a um nome que está exercendo a função de objeto direto, objeto indireto, etc. e tal, ou a um substantivo, outra coisa qualquer que esteja exercendo o papel de núcleo do sujeito. Esse é o adjunta de nominal. Falando também do aposto, que é uma palavra ou expressão que explica, resume ou esclarece, ou desenvolve outro termo da oração. Nós precisamos saber a função do aposto, o que ele faz na oração. Então, nós temos o exemplo. Na obra Fogo Morto, de quem? De José Linhas do Rego, explicou, né? E quem é ele? Vamos explicar de novo. O autor da segunda geração modernista. Então, nós temos dois apóstolos, né? Porque se a gente tirar, ele não faz falta. Na obra Fogo Morto, o coronel Lula de Holanda casou-se com a Amélia. Que é Amélia? A filha do Capitão Tomás. Que Capitão Tomás? O fundador do Engenho Santa Fé. Mais dois apostos, né? Então, aposto explicativo. Aqui todos eles são apostos explicativos. Vêm entre vírgulas, né, e são dispensáveis na oração, ok? Falamos também do vocativo. Eu tenho empregado na frase de oração para chamar ou interpelar uma pessoa ou animal, né, ao qual o interlocutor se dirige. Portanto, ele exerce o papel da segunda pessoa do discurso. Né? Vejo nesse poema do Baudelaire, né, desse camarada aqui francês, do Baudelaire, um simbolista, né? Meu bom cão, meu cachorrinho, querido Totó, tudo isso são vocativos, está chamando, está falando com o interlocutor. Chegue-se, vejam, o verbo, e venha respirar um excelente perfume comprado no melhor perfumista da cidade. Então, esse vocativo, esse chamamento ao interlocutor é o aposto, o vocativo da oração. Ok? Feito isso, vamos avançar para a nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje, termos integrantes da oração. Então, nós vimos termos essenciais, sujeito e predicado, termos acessórios, que nós acabamos de revisar, e agora os termos integrantes da oração. Quais são? Primeiro, eles completam a significação transitiva dos verbos e nomes, integram o sentido da oração. Eles completam a significação, então eles são indispensáveis à compreensão. Então, vejam só, os termos acessórios são dispensáveis, mas os termos integrantes são indispensáveis, porque eles completam a significação transitiva dos verbos e nomes, ok? E quais são eles? Nós temos como termos integrantes os complementos verbais. E quais são esses complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. E tem também como termo integrante o complemento nominal. E tem também o agente da passiva. Certo? Então, veja só, tem dois ligados aos verbos, né, que são os complementos verbais e o agente da passiva, e um ligado ao nome, que é o complemento nominal. Sei? Vamos para cada um desses? O objeto direto, então, que é um complemento verbal, né? O objeto direto, ele completa a significação dos verbos transitivos diretos. Normalmente, não é a completa disposição, veja, normalmente, porque pode ter o caso de objeto direto acompanhado de preposição. Não vamos cair nessa armadilha, né? Tenhamos cuidado com isso. E o objeto direto explicita o ente em que recai a ação do verbo. A ação do verbo recai onde no objeto direto, ok? Vejam um exemplo. Houve inúmeras reclamações. Mas, professor, o verbo haver não é um verbo intransitivo, verbo de ligação, né? Depende do contexto. Aqui, se houve, no sentido de existir, houve o quê? Inúmeras reclamações. Então, é objeto direto. Né? Outro exemplo. Parece que o bebê não sente o quê? Não sente calor nem frio. Observe que o objeto direto, e é direto porque não tem nada interferindo na ligação do verbo com o objeto. Olha só, sente o quê? Calor e frio. Não tem nada interferindo, intermediando essa ligação. Por isso é objeto direto. Né? Meu amigo me visitou ontem. O meu amigo visitou quem? Eu. Então, esse pronome pessoal, né? No caso brico, ou no caso reto, me, comigo, né? Pronome do caso reto, visitou-me ou me visitou, objeto direto, porque visitou é um verbo transitivo direto. Outro exemplo,
procurei um motivo, mas não o encontrei. Verbo procurar, transitivo direto. Procurei o quê? Um motivo. Então, esse é o motivo. Nós temos aqui um artigo indefinido e o substantivo, mas não temos preposição interpondo-se entre o verbo e o objeto. Então, por isso é o objeto direto. Eu procurei um motivo, mas não encontrei. Não encontrei o quê? Não encontrei motivo. Não encontrei um motivo. Então, esse o, que é um pronome, esse pronome ele está exercendo o papel de objeto direto, porque ele se refere a quem? A um motivo. Eu procurei um motivo, mas não encontrei um motivo, ok? Então, na forma canônica, se não fosse um pronome, ele estaria aqui, mas não encontrei um motivo. Como ele está na forma de pronome, então ele volta, vem para trás do verbo, mas mantém o papel de objeto direto. Feito, objeto direto. Bom, mas tem mais coisas sobre o objeto direto. Vejamos. O cão do vizinho matou o gato. O verbo matar, né? Matar é o verbo transitivo direto. O cão do vizinho matou o que ou quem? Matou o meu gato. O meu gato é o objeto direto. Veja o que acontece com o objeto direto. Na voz passiva, nós até agora tratamos na voz ativa. Na voz passiva, o objeto direto torna-se sujeito. Veja exemplo dessa frase. O meu cão foi morto pelo cão, o meu gato foi morto pelo cão do vizinho. Então, na voz ativa, o meu gato é o objeto direto. O cão do vizinho matou o meu gato. Se nós transformamos essa frase para a voz passiva, o objeto direto assume o papel de sujeito. O meu gato foi morto pelo cão do vizinho. Então, nós temos, vejam só, essa observação importante. Né? Na voz passiva, o objeto direto torna-se sujeito, ok? O que mais sobre o objeto direto? Substantivos, pronomes oblíquos, pronomes substantivos assumem papel de objeto direto. Então, veja exemplo. O sol ilumina. Ilumina o quê? A terra. Um substantivo. A terra é um substantivo. O substantivo pode assumir o papel de objeto direto. Outro exemplo. Ficamos combinados. Te vejo amanhã. Verbo ver, ver alguém ou alguma coisa, né? Transitivo direto. Vejo quem ou o que, você ou tu. Né? Vejo tu amanhã, te vejo amanhã. Então, o pronome oblíquo no papel de objeto direto. Outro exemplo. Essa torta, minha tia a faz com castanhas. Esse é o que é? Artigo? Não, né? Preposição? Não, né? Pronome oblíquo, se refere à torta. Essa torta, minha tia, faz o quê? Faz a torta, então ela retoma a torta. Né? Então, o pronome oblíquo. Objeto direto. Faz o quê? Faz a torta com castanhas. Okay? Outro exemplo. O perito não viu ninguém no local do crime. Então, esse pronome indefinido, ele assume aqui o papel de pronome substantivo. Né? O perito não viu. Verbo ver, verbo transitivo direto. Viu o quê? Ninguém. Então, nós temos um pronome substantivo assumindo o papel de objeto direto. Perfeito? Vamos adiante, gente. Há casos em que verbos intransitivos transitam para verbo transitivo direto. Então, poxa, nós precisamos ter essas condições de analisar isso. Né? O verbo é intransitivo, mas e aqui? Nesses casos, eles estão assumindo a feição de verbos transitivos direto. Veja exemplo. Lutou Caxias a peleja dos bravos. O verbo lutar é verbo intransitivo. Caxias lutou, só. Mas quando nós complementamos esse verbo, ele assume essa característica de verbo transitivo direto. Caxias lutou o quê? Ele lutou a peleja dos bravos. Né? Então, nós temos aí a peleja como objeto direto. O verbo lutar, que originalmente é um verbo intransitivo. Outro exemplo, morreu Tiradentes, morte de herói nacional. O verbo morrer é intransitivo. Tiradentes morreu, só. Mas não, nós queremos dar um tratamento especial para essa morte. Morreu morte de herói nacional. Então, ele morreu o quê? Morreu morte de herói nacional. Todo esse conjunto aqui, nós podemos caracterizar como objeto direto, assim como aqui também a peleja dos bravos. Todo esse conjunto nós podemos caracterizar dessa forma, ou só a palavra morte. As crianças sonham sonhos coloridos. As crianças
Sonho o quê? Sonhos. Nossa, é lógico, né? Por isso que o verbo sonhar é verbo intransitivo. Mas quando nós temos sonhos especificados, as crianças sonham, sonhos coloridos, nós temos aqui um objeto direto, ok? De um verbo intransitivo. Estranho, né? Choram os nécios o choro dos insensatos. Né? Os nécios choram. Seria o suficiente para os verbos intransitivos. Né? Mas não, nesse caso, nós especificamos o choro. Né? Choram os nécios, o que? Choram o choro do insensato. Então, o choro passa a ser o objeto direto, ok? Então, nós temos esse caso. Ainda para o objeto direto, nós podemos dizer que há casos em que o objeto direto é preposicionado, geralmente com a preposição a. Olha que interessante, né? Ele fica com cara de objeto indireto, né? Porque se ganha preposição. Veja exemplo, agindo assim, feres a nós e a eles. Olha só, tem a preposição a nós e a eles. Né? Poxa, mas se tem preposição, não é objeto indireto? Não, porque o verbo ferir é um verbo transitivo direto. Ferir alguém, né? Ou ferir alguma coisa. Mas aí nós mudamos a característica da frase, colocando uma ênfase, uma explicação melhor para esse objeto direto. Né? Feres a nós e a ele. Veja outro exemplo. Rejeitou antes a ti que as tuas ideias, né? O verbo rejeitar é transitivo direto. Rejeitou o quê? Alguma coisa, ou alguém, né? Sem preposição. Mas aqui nós damos à frase uma explicação, uma ênfase diferente. Né? Rejeitou a ti, né? Então, é um objeto direto preposicionado. Perdeu o filho a quem amava. Né? O verbo amar é um verbo transitivo direto, amar alguém, amar a quem, né? Então, perdeu o filho a quem nós temos um objeto direto preposicionado. Professor, mas como que eu vou saber se é objeto direto ou se é objeto indireto? Pelo verbo. Se o verbo é transitivo direto, nós vamos ter um complemento direto, né? Objeto direto. Outro exemplo? Os formandos abraçaram-se uns aos outros. O verbo abraçar é verbo transitivo direto. Abraçou quem? Uns aos outros. Né? Então, aqui nós temos a preposição a, né? A, os outros, né? Intermediando esse objeto direto com o verbo. Okay? A viga caiu e feriu a ambos. O verbo ferir é transitivo direto. Feriu alguém. Feriu quem? A ambos, os dois, né? Então, nós temos uma preposição, mas pelo fato de ser um verbo transitivo direto, nós temos um objeto direto, ok? Sacou da faca e assustou a todos. Aqui nós temos uma ênfase, né? Só para dar uma ênfase à frase, né? O correto seria sacou a faca e assustou todos, né? Assustou todos, porque o verbo sacar e o verbo assustar não pede preposição, eles são transitivo direto. Mas para dar uma ênfase à frase, nós colocamos essas preposições, ok? Então são esses os exemplos de alguns casos, que são muitos, ok? Bom, vejam só, esses exemplos que nós vimos anteriormente, por que motivo esse objeto direto está preposicionado? Quais os motivos que levam o objeto direto a ser regido por preposição? São três, né? Para a clareza da frase, para que a frase fique bem clara. Nós temos também pela harmonia da frase, para a frase soar melhor, como nós vimos em alguns casos anteriores, né? Vocês podem voltar depois e ver. E ainda a questão da ênfase, força de expressão, sacar da faca, é uma força de expressão. Por esses três motivos, nós temos o objeto direto preposicionado, ok? Gente, vamos adiante. O objeto direto também, nós podemos ter ainda ele pleonástico, enfático ou redundante. Veja só, pleonasmo é repetir alguma coisa, né? Repetir expressões, né? Enfático, dá ênfase ou redundante, sobrando na frase. Né? Veja só o exemplo. A arma, o policial a trazia na cintura. Nós temos aqui um objeto direto, pleonástico, redundante. Por quê? O policial trazia a arma na cintura. A arma é o objeto direto. E esse A é a mesma arma, né? Então ele está aparecendo duas vezes.
pleonástico, né, para dar ênfase à frase. O caráter, todos o defendem, mas poucos o carregam. Então, nós temos aqui 2 vezes repetido, né? O caráter, todos defendem o caráter, mas poucos carregam o caráter. Né? Então, nós temos objetos diretos pleonásticos, né? Repetindo um termo que já foi citado na frase. Outro exemplo, as roupas, as mulheres compram-nas em lojas. As mulheres compram o quê? As roupas em lojas. Esse nas é um objeto pleonástico. Ou podemos considerar os dois, né? Mas como esse aqui especifica, o outro está sobrando, né? Então, são objetos diretos pleonásticos, enfático ou redundante, quando há o quê? Uma repetição do mesmo objeto direto. Ok? Beleza? Podemos seguir? Vamos, então, para o objeto indireto. Diferente do objeto direto, agora ele é regido por preposição. Nós vamos ter uma preposição que faz a ligação entre o verbo, ligação não vamos falar, senão pode aparecer verbo ligação, ele faz a intermediação entre o verbo e o objeto. Há uma preposição intercalada aí no meio. Todos ansiamos pela volta às aulas. Qual é a preposição? A preposição por. Todos ansiamos por alguma coisa. Por a, aí contrai, fica pela, né? Uma preposição também. Então, nós temos uma preposição intercalada entre o verbo e o objeto indireto, ok? Então, é um objeto indireto. Lembro de quê? De que? Esse de é a preposição. Me lembro, ou lembro-me de cada detalhe. Objeto indireto, porque está intercalado de preposição. O protesto atenta. Atentar pede uma preposição. Atentar contra o quê? Contra a ordem do juiz. Então, nós temos aqui uma preposição contra. Ok? Assistimos. Assistir, né? Lembra só. Assistir tem várias conotações. Né? Assistir no sentido de ajudar é transitivo direto. Né? Assistir o médico, né? na operação. E assistir no sentido de ver é assistir a alguma coisa. Assistir a quê? A os jogos. Então, nós temos uma preposição a, que se juntou com o artigo os e ficou aos. Então, nós temos aqui a preposição, né? Intermediando o verbo com o objeto indireto. Okay? Esses jovens se contentam. O verbo contentar, nós contentamos com o quê? Conta um pouco. Então, nós temos a preposição intermediando. Então, nós temos o objeto indireto. Ok? Tranquilo? Vamos adiante? Com verbos transitivos diretos e indiretos. Então, quando nós temos verbos bitransitivos, o objeto indireto naturalmente vai aparecer. Hein? Ceda o espaço ao seu irmão. Então, cedeu o quê? O espaço, objeto direto. E ao seu irmão, nós temos a preposição, e aí nós temos então o objeto indireto. Disse-me algo assustador. Disse o quê? Algo, objeto direto. Algo assustador, objeto direto. A quem? A mim. Então, aqui nós temos um objeto indireto. Mas cadê a preposição, professor? Ela está implícita, né? Porque dizer se diz algo a alguém. Quando vem o pronome, a preposição fica implícita, disse a mim. Devolva-lhe o livro emprestado. Devolver o quê? O livro emprestado. Objeto direto. A quem? A ele. Então, aqui o lhe está exercendo o papel de objeto indireto e a preposição fica implícita. Se possível, traga-me aquela encomenda. Trazer o quê? Aquela encomenda. Para quem? Para mim. Então, nós temos aqui o objeto indireto. Então, nesses 3 últimos casos, a preposição está implícita. Né? Não aparece, mas ela existe. Ok? Isso é o objeto indireto com verbos transitivos, indiretos e indiretos. Ok? Vamos adiante? Vamos. Objeto indireto. Tem também, né? Objeto indireto pleonástico, enfático ou redundante. Olha só, tem o direto e tem também o indireto, né? Repetido, né? Aos necessitados, basta-lhes um pouco de atenção. Então, o verbo bastar aqui, ele está, digamos assim, bitransitivo, basta o quê? Um pouco de atenção. A quem? A eles. Aos necessitados. Aos necessitados. E lhes é uma repetição do objeto indireto. Então, isso aqui é pleonástico, enfático, redundante. A mim, que importa a sua crítica, né? Importa o quê? A sua crítica. A quem? A mim. Me. Então, o me está repetindo, redundando o objeto indireto a mim. Ok?
vai depender então da transitividade verbal. Aos alunos, o que lhes deu foi muitos elogios. Deu o quê? Muitos elogios. A quem? Aos alunos, objeto indireto. E o lhes está repetindo, retomando aos alunos, está enfatizando. Então, esse é o objeto indireto, pleonástico, enfático, redundante. Perfeito, gente? Vamos adiante. Então, agora a gente vai para o complemento nominal. O complemento nominal, ele completa a transitividade de certos substantivos, adjetivos e advérbios. Lógico, não podia ser para verbos, senão, se fosse complemento adverbial, seria objeto direto e objeto indireto. Né? Então, nós temos agora os complementos de substantivo, adjetivo e advérbio, e vem acompanhado de preposição. Então, ele vai ficar com cara de objeto indireto, né? Só que, ao invés de estar ligando com o verbo, está sendo ligado com o nome, né? Veja só, Elisa está insaciável de leitura. Elisa está insaciável de quê? De leitura, objeto direto? Não, porque o verbo estar é um verbo de ligação. Então, nós temos aqui um predicativo. Insaciável é um nome. A Elisa está insaciável. Nós temos aqui um adjetivo e nós temos um complemento desse adjetivo, que é de leitura. Nós temos um complemento para um predicativo. Percebe a presença da preposição? Outro exemplo é uma luta contra o quê? Contra o analfabetismo. Olha aqui, o outro verbo de ligação é o quê? É uma luta, então nós temos um nome aqui, um substantivo, e nós temos um complemento a esse nome, esse substantivo. É uma luta, mas não é uma luta qualquer, é uma luta contra o analfabetismo. Okay? Essa menina tem gosto pela música. Essa menina tem o quê? Aqui o verbo está transitivo, tem o quê? Gosto. Então, o gosto é um substantivo que está no papel de objeto direto. Né? Pela música, é um complemento desse objeto direto, um complemento desse substantivo, então é um complemento nominal. Perfeito? O córrego corre paralelo à rodovia. O córrego corre. Ele corre como? Paralelo. Então, esse paralelo é um complemento do verbo. Mas paralelo aqui, à rodovia. Então, esse a rodovia está complementando esse advérbio, né? A forma como o córrego corre é paralelo, um advérbio. A rodovia é uma complementação de lugar, por onde esse córrego corre. Ok? Temos aí um complemento nominal de advérbio. Ok? Ok, gente. Então, o objeto indireto complementa verbos. O complemento nominal completa nomes. Ok? E os dois são regidos por preposição. Então, o objeto indireto, nós vimos que ele é regido por preposição, e o complemento nominal também é regido por preposição. E qual é a diferença entre os dois? Que um complementa verbos e o outro complementa nomes. Perfeito? Ok, gente, vamos adiante. Agente da passiva. Complementa um verbo na voz passiva, lógico, né? Refere-se ao agente da ação e vem regido normalmente pelas preposições por ou de. Então, ele é o agente da ação. Né? Vejamos o exemplo. Os filhos são admirados por seus pais. Então, nós temos aqui a voz passiva, né? O sujeito sofre a ação por um agente da passiva. Né? Outro exemplo, aquela rua estava tomada. A rua estava tomada. Ela é um agente que está sofrendo uma ação dos ratos. Estava tomada pelos ratos. Né? Então, esses aqui são os agentes da passiva. São os entes que exercem a ação na voz passiva. Okay? As plantas são molhadas por quem? Pela chuva. Então, nós temos aqui a preposição por e a preposição por os e por a. Né? Outro exemplo, aquele eu guarda por quem fui ofendido. Então, nós temos aí o agente da passiva, tranquilo de aprender, tranquilo de rever. O agente da passiva é o agente que executa a ação do verbo. Okay? Bom, vejamos. O agente da passiva corresponde ao sujeito da oração na voz ativa. Se nós tivermos uma oração na voz passiva, e nós queremos transformá-la para a voz ativa, o agente da passiva vai se transformar em sujeito
da oração na voz ativa. Vejamos, o professor era assessorado por quem? Por você. Aqui nós temos o agente da passiva. Vamos transformar essa oração para a voz ativa? Você assessorava o professor, passou a ser sujeito. Né? Vejamos o exemplo. Foram expulsos pela polícia. Olha só, foi expulso por quem? Pela polícia, agente passiva. Vamos passar para a voz ativa? A polícia os expulsou. Okay? Então, nós temos agora o agente passivo como sujeito. Ok? A gente, já que é assim, então, sendo assim, quando não se tem o agente da passiva expresso, que sujeito que nós vamos ter? Não sabemos quem é o agente passivo. Ah, então o sujeito da oração na voz ativa será indeterminado. Tranquilo. Vejam só. Eles foram expulsos da festa. Mas por quem? Não apareceu quem expulsou eles da festa. Foram expulsos, voz passiva. Da festa só não apareceu quem os expulsou. Ah, então expulsaram-nos da festa. Nós temos um sujeito indeterminado. Vejamos outro exemplo. Vários monumentos foram pichados, voz passiva. Mas pichados por quem? Cadê o agente da passiva? Não tem. Ah, então se nós transformamos essa frase para a voz ativa, fica sem sujeito, né? Sujeito indeterminado. Picharam vários monumentos. Lembrando que o sujeito indeterminado fica em terceira pessoa do plural, né? Porque não se indica o sujeito, é um sujeito indeterminado. Okay? Bom, é isso, gente. Então, agora nós podemos praticar, é o que nós tínhamos para ver hoje, mas agora nós fazemos alguns exercícios para praticar quatro atividades no formato do Camil, né? Lembrando vocês que se fosse um Kaumi, seria um exercício mais interpretativo, sem essa abordagem estrutural da gramática. Mas o Camil não, é uma abordagem mais estrutural, mais direta. Né? Vamos praticar então. Primeira frase. Tenho amor à pessoa por quem fui socorrido. Segunda frase. O Totó tem muito medo de trovões. Os termos destacados desempenham nos períodos, respectivamente, o papel de, como vocês podem marcar. Letra A, agente da passiva, objeto direto. Letra B, complemento nominal, objeto indireto. Letra C, objeto direto, objeto indireto. Letra D, agente da passiva, complemento nominal. Letra E, objeto indireto e agente da passiva. Marcaram? Vamos conferir? Vejamos se vocês acertaram. Letra D, agente da passiva e complemento nominal. Né? Mas peraí, pessoal, por quê? Porque se eu tenho amor à pessoa por quem fui socorrido, olha só, voz passiva, né? Quem, e o agente da passiva, quem é? Esse quem, por quem. Então, nós temos um agente da passiva. Ah, mas se o outro é complemento nominal, é. O Totó tem muito medo, tem o quê? O que o Totó tem? Ele tem medo, isso aqui é o objeto direto. Ah, e de trovões complementa esse substantivo que está no papel de objeto direto. O de trovões complementa o nome, então complemento nominal. Pescaram? Tranquilo? Acertaram? Vamos ver o 2. O dinheiro que sobra eu o guardo na poupança para a futura compra da casa. O termo destacado é esse o, esse pronome aqui, né? O. No período acima, o termo em destaque, esse aqui, exerce o papel de objeto direto pronástico, objeto direto pronástico, complemento nominal. O que vocês acham? O que vocês marcaram? Vamos? Conferimos então? Opa, objeto direto pronástico. Por quê? O verbo guardar é verbo transitivo direto. Eu guardo o quê? O dinheiro que sobra. É o objeto direto. Né? Dinheiro que sobra. Eu o guardo. Então, o núcleo aqui do objeto é o dinheiro. Né? Então, nós já temos aqui o objeto direto. Eu guardo o dinheiro. Eu o guardo. Esse outro está repetindo o objeto direto. Né? É uma redundância. Então, objeto direto pleonástico. Ok? Tranquilo? Vamos para o 3. Primeira frase. Ele me agradeceu pela ajuda. Segunda. Não fiques triste, tua mãe te ama. Nos períodos acima, os termos em destaque exercem, respectivamente, o papel de... O que será, hein? O que vocês marcaram? Vamos conferir? Vejamos.
objeto indireto e objeto direto. Mas espera aí, professor, cadê a preposição na primeira frase? Ele me agradeceu. Agradeceu é um verbo transitivo indireto. Onde está a preposição? Ela está implícita. Né? Agradeceu a quem? A quem? A mim. Né? Então, no me, nós já temos uma preposição implícita, o verbo agradecer é transitivo indireto. Né? Então, nós temos aqui o objeto indireto. Não fique triste, tua mãe te ama. O verbo amar é verbo transitivo direto. Ama quem? Ama a ti. Né? Esse T é o objeto direto. Tranquilo? Perfeito? Vamos para o último. A certeza de que seria aprovada a mantinha tranquila. No período acima, o trecho em destaque exerce o papel de... O que será, hein? Vamos marcar? Já? Marcado? Conferir? Vamos conferir, então. Opa, letra A, complemento nominal. Mas não é objeto direto? Esse D não é preposição para objeto direto? Não, porque certeza não é verbo, né? Certeza é um substantivo. Por quê, então? Porque complementa ou completa o sentido do substantivo certeza. A certeza é um substantivo. Certeza de quê? De que seria aprovado. É um complemento nominal. Ok, gente? Então é isso, minha gente. Terminamos por aqui. E vamos estar no chat, né? Mesmo que eu não esteja no chat agora quando vocês terminarem de ver a aula, mas em algum momento eu estive ou estarei, né? Aí vocês deixam a dúvida de vocês. E outra coisa, pessoal, para eu gostaria de conversar com vocês. Não está aparecendo nada no nosso fórum. Tem um fórum de dúvidas aí que vocês podem sugerir, sugerir, falar alguma coisa sobre as aulas. Nada, ninguém está falando nada. Está parecendo que eu estou num planeta e vocês no outro. Não, nós temos que interagir. Vocês precisam falar sobre essas aulas, o que vocês estão sentindo, como vocês estão, como é que está o estudo de vocês. Traz para a gente as suas visões, né, as suas angústias. Nós, no fórum, vamos responder para vocês. Ou no chat, vocês coloquem aí para nós, porque eu não estou vendo comentário nenhum de vocês. A gente fica muito, muito longe do professor do aluno, isso não é legal. Por isso que eu gostaria logo de voltar para o presencial, né, para a gente ter esse contato. Mas, por favor, use o fórum para colocar as opiniões de vocês, as sugestões, tá? Nós temos o fórum para isso, ok, gente? Então, eu agradeço vocês aí pela presença aqui hoje, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham recordado bastante coisa. E, lembrando, nós colocaremos um questionário, vai estar disponível aqui hoje ou amanhã no máximo, mas voltem nesse bloco do caminho, olhem o questionário, vai ficar por bastante dias, e resolvam esse questionário. Façam tantas tentativas quanto for necessárias para vocês tirar o grau máximo e assim estarão treinando para as nossas próximas provas e também para os concursos. Ok? Gente, muito obrigado. Boa semana para vocês. Bom estudo. Tá? Tchau, pessoal.